E aí? E esse caso aí? O que a gente tem? Primeiro, qual é a patologia que você está vendo? E segundo, tem algum sinal interessante relacionado a essa patologia? Olha só, gente, repara. Perceba primeiro o lado normal, que é o lado esquerdo aqui, tá? Repara que o pulmão normal, ele tem uma transparência que não é exatamente completamente preta. Não é completamente transparente. Não é, o pulmão normal, ele não é todo preto. E também não é branco, obviamente. Ele é uma mistura. Ele é um cinza claro com algumas estriações mais opacas, que são os vasos pulmonares, se vocês repararem. Então, o pulmão cinza com algumas estriações, que são os vasos pulmonares, tá? Isso é o normal. Quando eu vejo um hemitórax que está preto demais, eu tenho que desconfiar de que aquilo não seja pulmão normal. E aí muitas vezes, principalmente se a gente consegue ver um contorno naquele hemitórax, isso se trata de ar no hemitórax separado do pulmão, ou seja, pneumotórax. Eu falo pneumomediastino. Então, quando a gente tem só ar no espaço pleural, esse ar não está dentro do pulmão, ele não está dentro do alvéolo, não está misturado com o vaso pulmonar, ele está no espaço pleural. O ar é preto, então ele vai aparecer como uma radiotransparência homogênea e muito pretinha, bem transparente mesmo. E aí o segredo para a gente acertar a pneumotórax é ver que o contorno do pulmão fica visível, tá? Dentro daquele hemitórax. Eu consigo separar ali exatamente o contorno do pulmão. Só que nesse caso em especial ainda é um caso um pouco mais grave, um pouco mais acentuado, que é quando o pulmão ele começa a colapsar. Porque na maioria das vezes você tem um pneumotórax, você vê o contorno do pulmão passando aqui bem sutil, porque você tem um acúmulo de ar bem discreto no ápice pulmonar do paciente que está de pé. Mas nesse caso aqui tem tanto ar no hemitórax que ele está comprimindo o pulmão está colapsado aqui à direita e está desviando o coração para o outro lado, contralateralmente. Só que o detalhe, eu não sei se vocês perceberam, mas esse paciente está entubado, beleza? Ele está entubado, ou seja, ele fez a radiografia em decúbito. E quando a gente faz a radiografia de um paciente em decúbito pesquisando pneumotórax, a gente não costuma procurar pneumotórax como a gente procura no paciente que faz de pé ou sentado. O paciente de pé ou sentado, o ar vai tender a se acumular no ápice, mas o paciente que está deitado, o ar ele tende a se acumular, sabe aonde? No hipocôndrio, nessa região aqui. Por quê? Porque quando o paciente está deitado, essa região aqui é a região que é mais cranial. E o ar ele sobe, ele vai tender a se acumular ali. E aí aparece um sinal na radiografia que ajuda a gente a ver pneumotórax no paciente em decúbito. O nome desse sinal é sinal do sulco profundo. E o que é o sinal do sulco profundo, João? É quando você tem acúmulo de ar nessa região do seio costofrênico e você percebe que a margem diafragmática está mergulhando muito mais do que o lado contralateral. Ou seja, aqui à esquerda, ó, seio costofrênico aqui, eu vejo a margem do diafragma só até aqui e acabou. À direita não, o diafragma vai, ele mergulha lá embaixo, tá? Então ele mergulha lá profundamente mesmo, beleza? Então sinal do sulco profundo, assimétrico em relação ao contralateral, beleza, gente? Então sinal do sulco profundo indica para mim pneumotórax em paciente em decúbito, porque é aqui que o ar tende a se acumular e ele vai delimitar bem o diafragma nessa localização aqui, ok? Claro, se for um pneumotórax muito discreto, talvez você não veja. Conforme ele vai crescendo, ele se torna mais aparente. E nesse estágio aqui, já está tão grande esse pneumotórax que ele está fazendo um aspecto de hipertensão. Ou seja, é um pneumotórax hipertensivo. Ele está colapsando o pulmão, ele está desviando o mediastino. Em um paciente que está entubado,
a nossa principal suspeita é que esse pneumotórax hipertensivo seja iatrogênico, seja por causa da intubação. Então, o paciente com esse pneumotórax aqui, o ideal é que você pare de fazer ventilação mecânica e faça uma ventilação manual até você conseguir melhorar esse pneumotórax aqui, ou pelo menos melhorar o caráter hipertensivo dele, porque se você simplesmente mantém a ventilação do jeito que está, que foi o que causou o pneumotórax hipertensivo, a tendência é isso aí só piorar, causar instabilidade hemodinâmica e o paciente vira óbito. Então aqui no caso, ó, eles já fizeram a drenagem do pneumotórax, tá? Mas se não tivesse drenado, o ideal era você parar a ventilação mecânica e passar a ambusar esse paciente até drenar o pneumotórax, porque a ventilação mecânica ela tenderia a piorar esse aspecto hipertensivo.